Olá, pessoal, boa noite. Aê, Sabrina! Boa noite, No. pessoal. Ei, Rodrigo, eu te mato agora, depois, como é que é? Como? Te mato agora, deixa pra depois. Depois. Que ninguém vê. Né? Sem que as pessoas vejam, né? Não em Gente, público. isso aí. Me desculpa, tá? Gente, boa Nossa. noite. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com a Ana Paula, nossa convidada, né? Estamos começando aí mais um Sextou com Educação Financeira, né? Esse projeto aí de interlocução, né? Com a comunidade como um todo, né? Que partiu de uma iniciativa, né? De uma demanda aí dos estudantes. Eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atuo no curso presencial e também atuo no curso à distância da UF, né? Junto com a nossa convidada, com a Ana Paula, né? Só que os cursos presenciais da Universidade Rural, eles tiveram, assim como as outras universidades federais, estão com as aulas suspensas, né? Desde o dia 16, né? 16 de março. E aí a gente tem uma demanda aí que os estudantes não estão tendo aula e faltam, né? Um pouco dessa relação, né? E essa questão da educação financeira é uma coisa assim, que sempre foi um objeto meu de estudo, né? E agora, com esse momento da pandemia, ou seja, a questão financeira sempre foi uma dificuldade da grande maioria das pessoas, né? De grande parte da população. A pandemia só foi jogar luz, né? Sobre essa situação, não só em relação a problemas financeiros, mas em relação à questão da desigualdade social, né? E entre outros elementos. Então, a gente vem conversando, né? Nessas últimas semanas, né? Falando um pouco sobre compras, consumo consciente, compras por impulso, formas de crédito e a necessidade da gente entender um pouco esse cenário que a gente está vivendo, né? Então, nós convidamos a Ana Paula, né? A Ana Paula é amiga de longa data, né? A gente trabalhou na UF, né? Juntos, né? Trabalhamos ainda no curso à distância, mas eu fui docente, né? Do curso presencial e é, enfim, a gente tem essa necessidade, né, da gente conversar sobre esse momento, né? Eu tô rindo. A gente tem necessidade de conversar sobre esse momento que a gente está passando, né? E repensar, né? Na Paula, a gente veio conversando, como é que vai ser o título dessa live, o que a gente vai falar e tal. E aí, que todos pensam em voltar ao novo normal, né? Ou seja, o que é esse normal? Todo mundo quer voltar ao normal, mas o que seria esse normal, né? É o normal de antes, né? O que será esse normal? Então a gente convidou a Ana Paula, né? Que é psicóloga, né? Professora da Universidade Federal Fluminense, né? É, a Ana Paula é graduada em psicologia pela UF, né? Tem mestrado em administração pela FGV e doutorado em psicologia social pela UERJ, né? Trabalha também com essas questões, né, de psicologia do trabalho, psicologia organizacional, psicodinâmica do trabalho e temas correlatos, né? Então, nós conversamos, né, e resolvemos, né, convidar a Ana Paula para a gente conversar um pouco sobre esse cenário atual, né, e que a gente pode vislumbrar aí desse cenário, né? Antes da gente passar a palavra para a Ana Paula, eu gostaria de pedir desculpas aí pelo atraso, foi uma falha técnica minha, né, da gente começar, então eu gostaria de pedir desculpa aí pelos 25 minutos que a gente começou atrasado, né, mas coisas
da tecnologia, coisa entre o, entre o celular e a pessoa aqui. Então, vocês me desculpem, tá? Mas a gente vai prosseguir aí normalmente. À medida que o tempo for passando, se vocês quiserem deixar algum comentário, né, alguma pergunta, depois da fala da Ana Paula, a gente pode deixar abrir aí, a gente abre para perguntas aí, tá? Ana Paula, fica à vontade e aí a gente toca o barco. Boa noite de novo, então, pessoal. A gente teve um pequeno problema. Graças a Deus, não fui eu a causadora desse problema, porque eu não sou nada tecnológica, então, assim, era muito provável que viesse de mim, né, um erro desse. Era muito provável, era assim, a minha cara. Só que não, dessa vez não foi, então as pessoas que gostam de me zoar já sabem que não fui eu, foi o professor Rodrigo, tá? Mas vamos entender, não vamos levar, né, Rodrigo, esse erro, vamos entender esse erro como um teste, né? A gente estava testando, quem sabe. Esse erro. A gente estava fazendo um teste, né? A gente estava fazendo como é que se fala? Um ensaio, né? Me ouve, Rodrigo? Sim, sim, sim. Sim. Então, a gente estava fazendo um ensaio e a gente pode, de repente, já ir direto mais para o ponto. Eu estava pensando nisso enquanto você estava fazendo a transição dos perfis, Sim. né? E aí, a gente fazia uma coisa mais... eu falo bastante, falo demais, então eu estava estendendo demais, falando sobre a questão do trabalho, que é a minha área, e que é algo do qual a gente vai falar cada vez mais, né? Tendo em vista o contexto que a gente vive. Eu perguntei ao Rodrigo por que ele me chamou, né, já que ele vem fazendo uma série de lives com uma pegada, né, com vamos dizer assim, norteado pela questão financeira, né, nesses tempos de crise. E aí ele disse que ele está sentindo falta de um pano de fundo. Aí eu falei assim, obrigado por me chamar de pano de fundo, o que você deseja desse pano de fundo, né? Ai, meu Deus, vou ouvir isso pro resto da vida. Vai ouvir. Eu vou virar pano de fundo o resto da vida. E aí, esse pano de fundo, eu acredito, né, que seja, ele queira ouvir um pouco Cenário atual. Cenário, que os psicólogos andam falando, andam especulando, né? Uma coisa que eu não falei, que eu vou falar agora, né, acho importante. Estávamos falando lá, fiz elogios, teci uma série de elogios a Rodrigo por ter tido essa iniciativa de fazer esse projeto. É um projeto que eu chamei que é uma forma de extensão universitária, que estamos cá nós, 2 professores universitários, né, fazendo esse tipo de conversa, né, na qual não só nossos alunos podem, né, são convidados, devem assistir, mas a gente abre para a sociedade de um modo geral. Então, parabenizando o Rodrigo por essa ideia e por, né, essa iniciativa. E outra coisa que eu não falei lá, vou falar aqui, já quando eu brinquei com ele, o pano de fundo seria o quê? Né? Seria ouvir um pouco os psicólogos, né? O que os psicólogos andam falando. A gente virou meio que bruxo nesse momento, né? A gente nunca foi tão solicitado desde que a pandemia estourou. Foi assim, eu lembro que na primeira semana a gente já começou a ser muito chamado, né? E temos sido muito chamados para lidar com uma série de consequências, desdobramentos, né, na saúde mental das pessoas, como dos profissionais, e a gente começou a ser muito solicitado e eu falava o seguinte, gente, olha só, nós psicólogos não temos as respostas, né? Nós temos uma caixa de ferramentas que a gente carrega para onde a gente vai, e nesse momento a gente deu de cara com algo que a gente nunca viu na vida, nós fomos surpreendidos com algo que é inédito, né? Pelo menos no nosso país, a gente nunca viveu uma grande pandemia, né, com essas proporções, então, e com essas características. Então, é algo que a gente está aprendendo, olhando o fenômeno. Enquanto a gente vê, enquanto a gente age, atua, a gente aprende. Então, não temos soluções prontas, não adianta perguntar para a gente, olha, qual é o caminho, me fala como é que vai ser mais rápido sair dessa, como é que eu resolvo, né, as minhas crises de ansiedade, as minhas crises de não sei, né, ou seja, não temos soluções prontas, né, estamos aprendendo agora a lidar com isso. Então, era algo que eu ia falar no outro perfil, tinha esquecido, Rodrigo.
Mas então, o que esperam de mim como pano de fundo aí na área de finanças? Vamos ver. O que você gostaria que eu falasse primeiro? Quais seriam as perguntas também das pessoas, o que elas esperam? Eu acho que é interessante que a gente dê um tempo, a gente se organize de modo que dê um tempo para que a gente responda as Sim, pessoas, verdade, para que a gente verdade. estabeleça né, uma coisa dialógica. Eu sempre prefiro, né, optar por algo dialógico. Então, que a gente pudesse ler, eu estou tentando ler, eu estava rindo quando você falava aqui, porque as pessoas estão se encontrando. Então, oi, quanto tempo? Oi, boa noite, você de novo, você por aqui e tal. Eu É, estava rindo com os comentários. Mas, oi, mãe, você entrou, você conseguiu? entrou, ó. Então, assim, que as pessoas pudessem perguntar para a gente, que elas pudessem se colocar. Então, vamos administrar o tempo dessa forma, você concorda? Sim, sim, claro, sim, sim, beleza. E como assim, como administradora de tempo, eu não sou boa, eu vou deixar isso para você. Então, eu vou fazer só um pequeno apanhado, quando você me pede para falar do contexto geral da Sim, pandemia, né? E sim, principalmente você me pede para situar uma coisa que se chama, que tem uma relação muito grande com a questão financeira, que é o trabalho, sim, né? Que é algo que está, vamos dizer assim, né, sendo discutido a todo tempo. A gente não discute outra coisa no seu trabalho o tempo todo, de diversas formas. Eu falava com você hoje mais cedo, né, que eu gostaria de fazer usar uma metáfora, que é a metáfora da travessia, né, onde nós estamos, né, todos nós, né, e isso em instância global mesmo, né, nós estamos num momento de travessia. Fomos colocados nessa travessia, né? Num primeiro momento, eu lembro muito bem, até é bom usar essa metáfora da travessia, porque existiu muito comentário de estamos todos no mesmo barco, né? Não sei se você lembra disso, que era uma frase muito dita nas primeiras sim, semanas, né? Quando se deu conta de que a pandemia era algo extremamente democrático do ponto de vista de que qualquer um de nós poderia ser atingido por ela, do ponto de vista da saúde, né? Do ponto de vista do vírus, vamos dizer assim. Qualquer um de nós pode ser afetado por esse vírus. Então, ela tem esse status, né, de ser algo democrático quando ela nos coloca, todos nós, tenhamos plano de saúde ou não, tenhamos de mais ou menos dinheiro, né, estejamos em melhores ou piores situações financeiras, todos nós estamos suscetíveis a ela. Então, ela tem esse caráter democrático, ela teve essa cara de, nossa, estamos todos no mesmo barco, né, logo de cara, logo de início. E aí, nessa travessia, quando nós pegamos esse barco, né, vamos dizer assim, nós começamos a perceber o seguinte: nós não estávamos todos no mesmo barco, estávamos todos atravessando. sim, Nós podemos, para simplificar um pouco essa metáfora da travessia, né, de que nós não estamos no mesmo barco, nós não usamos os mesmos barcos, que nós tivemos, e aí eu vou já fazendo essa ligação com o ponto de vista do trabalho, nós tivemos, podemos dividir assim, 3 camadas da população, né, da nossa população, onde uma delas teve o privilégio de nós fomos colocados numa situação de muito medo, de muito susto, né, de um impacto diante de algo extremamente novo e que a gente não sabia dar conta. E quando começamos essa travessia, uma boa parte de nós teve a oportunidade de se resguardar daquilo que a gente chamou de entrar em quarentena, concorda? Né? E cá sim, estamos nós, né? Em teletrabalho, por exemplo. Né? O teletrabalho, as pessoas puderam se ausentar dos escritórios, das fábricas, dos colégios e tal. Essa parcela está podendo atravessar, está podendo fazer a travessia de uma forma completamente diferente de uma outra camada da sociedade que foi convocada de imediato, né, a ser a salvadora da pátria. E aí eu costumo chamar os profissionais que trabalham com saúde. Eu não gosto mais nem de falar profissionais de saúde,
Porque quando a gente fala profissionais de saúde, remete logo ao médico, remete ao enfermeiro, é claro, mas esquecem todas as outras profissões que estão envolvidas nesse trabalho, né, pela luta, na luta pela saúde. Né? Então, a gente esquece o pessoal da higienização, a gente esquece o pessoal que faz a comida, que está lá na cozinha, a gente esquece o pessoal, os fisioterapeutas, os radiologistas, tantos profissionais que estão no front, como a gente chama. Então, a gente teve essa camada que também não teve a oportunidade de escolher entrar em quarentena, né, de se resguardar. Eles foram convocados de imediato, né, como salvadores da pátria. E a gente lembra dos panelaços, né, dos heróis, da história dos heróis, etc. E nós tivemos uma outra camada que também iniciou essa travessia no outro barco, noutra embarcação, que também não tinha escolha. Por quê? Porque ela precisava sobreviver. Então, ela não tinha, ou ela escolhia, né, ficar em casa, se salvaguardando, se protegendo, e perdia seu emprego, deixava de levar, né, todo dia, né, o pão para a família, né, o sustento da sua família, ou ela ia enfrentar, né, a travessia da forma que ela pudesse, né, da forma que ela conseguisse. Então, a gente tivemos essas diferenças significativas em termos de trabalho aí, quando a gente foi surpreendido por essa grande crise, tá? E eu costumo dizer o seguinte, né, o que nos une, nós que pudemos ficar em casa, nós, outros que não puderam, porque estão no front, cuidando das pessoas que estão doentes, daqueles outros que estão trabalhando, que não podem perder seus empregos e precisam colocar os transportes na rua, precisam estar nos supermercados, nas farmácias e por aí vai. O que nos une é o medo. Né? Nós estamos unidos por um grande medo. Né? Eu até conversei com vocês de manhã que a gente podia falar uma palavra um pouquinho mais tranquila, que seria a incerteza, né? Que é uma palavra que a gente usa muito na administração, principalmente em tempos de crise. Né? E aí nós estamos movidos nessa travessia pela incerteza. E aí vem a sua pergunta, né? E aí, o novo normal? Está se colocando agora de uma forma avassaladora para a gente. A gente não esperava que fosse dessa forma, né? Que a gente fosse sair desse período que a gente estava vivendo, né? Um período de adaptação ainda, que a gente levou o susto, a gente recebeu o impacto, a gente depois viveu um momento de tentar se adaptar àquilo que estava acontecendo, claro, cada um se adaptando, né? De cada camada dessa, se adaptando de formas diferentes, né? A gente não se adaptou das mesmas formas, de formas parecidas, não foi assim. Mas quando a gente estava começando a viver um processo de adaptação, ainda que sofrido e complicado, a gente agora se depara com o momento do novo normal. Estamos voltando, estamos abrindo comércio, estamos abrindo, né, daqui a pouco os shoppings não estão abrindo, e tem aí os alertas, né, de que as coisas vão voltar a funcionar. Que as coisas vão voltar a funcionar de uma forma muito rápida, sem que a gente tenha realmente baixado a famosa curva, né, que a gente tanto falou, quando a gente tem aí índices estarrecedores de mortes no Brasil, né, ainda pelo coronavírus, mas a gente está vivendo agora uns pegos de surpresa, talvez não tão de surpresa assim, né? Era uma tragédia anunciada, de certo modo, e aí estamos sendo pegos por essa volta. E aí eu brinquei com vocês, falei assim, eu acho muito instigante falar desse novo normal. Né? O que tem de novo? Tem novo? O que tem de novo nisso? E aí eu queria colocar, muito mais do que respostas, queria colocar uma reflexão para as pessoas. Não seria o velho que estaria voltando? Né? Só que de uma forma muito mais violenta, muito mais truculenta. Tá? E aí é claro que é um velho, né, que precisa morrer para o novo nascer, mas é um novo, né, que vem trazendo o quê? Fragilidade, precarização, né? Onde as pessoas vão ter que voltar desprotegidas dos seus trabalhos, onde elas não vão ter realmente como lidar com os seus trabalhos de uma forma que tenha realmente proteções mínimas, né? Que tenha realmente garantias mínimas
Então, a gente tem uma série de protocolos de volta ao trabalho, mas esses protocolos a gente sabe que eles são muito bonitos no papel. Mas que, na verdade, o protocolo, na hora realmente em que ele é colocado em circulação, ele tem um embate com o real. E o real não vai permitir que esses protocolos aconteçam da forma como se planeja. Né? Então, esse velho que está morrendo para o novo nascer, né, que a gente chama de novo normal, eu diria que seria, a provocação que eu faço é que seria o velho voltando de uma forma muito mais violenta, muito mais truculenta, na medida em que você expulsou do mercado de trabalho, né, um número expressivo de trabalhadores. A gente tem um exército de reserva, né, enorme. As pessoas vão começar a aceitar qualquer coisa para se colocarem no mercado de trabalho. As pessoas não vão reclamar mais de sobrecarga de trabalho. Elas não vão reclamar mais porque elas trabalham 12 horas, porque elas trabalham 20 horas, porque elas precisam daquele trabalho. Então, uma série de coisas, de condições que nós lutávamos para que fossem, né, sendo conseguidas e fossem, né, condições de trabalho fossem se tornando cada vez melhores para os trabalhadores, fossem sendo cada vez mais facilitadoras e protetivas, a gente está vendo, vai ver o quê? Que isso vai viver um retrocesso muito grande. A gente não vai brigar por condições de trabalho. A gente não vai brigar por isso, a gente vai brigar por trabalho, por prato de comida na mesa. E é esse velho que já existia, né, que já era marcado por uma extrema precarização do trabalho, né, que a gente tem um nome aí bastante conhecido, nossos alunos usam muito, né, que é a uberização do trabalho, que usam o Uber como exemplo, né, dessa precarização. A gente vai ter isso acontecendo, só que de uma forma muito mais violenta. Onde essa uberização, essa terceirização, essa precarização, né, e outras formas que vão acontecer que a gente não sabe, de se lidar com o trabalho, né, o trabalho informal explodindo, né? Então, eu digo que o velho, ele volta com uma faceta de assustar. Eu estou bastante preocupada como esse novo normal que se apresenta dessa forma travestida, né? De novo, de algo que vai trazer, né, uma nova oportunidade. Né? E eu te falava, só para finalizar minha fala, eu te falava que talvez a gente tenha realmente perdido uma grande oportunidade, que foi quando a gente começou a travessia, né? E a gente teve uma oportunidade de pensar assim, será que a gente não conseguiria pensar em novas formas de vida, novas formas de se juntar ao outro, de colaborar, de ser solidário, outras formas de existir, só que a gente só consegue existir dessa forma que a gente vem existindo há tanto tempo? Será que nesse momento que a gente parou, a gente não conseguiria ter pensado em outras soluções, outras maneiras de viver? E parece que não. Parece que não. Parece que a gente desperdiçou essa oportunidade. Né? Nós somos os mesmos. E agora os mesmos com novas ansiedades, novas angústias. Né? Já trazíamos essas angústias, e agora essas angústias estão ainda mais, né, vamos dizer assim, aparentes. Né, angústias cada vez mais sendo compartilhadas entre nós, quando a gente conversa com colegas, quando a gente conversa nos grupinhos, né, que a gente faz no WhatsApp, quando a gente conversa por telefone, né, com a família, e a gente sabe, né, de como as pessoas estão sofrendo, de como a incidência em termos de adoecimento psíquico, né, está aumentando, né, como a saúde mental está sendo atacada por tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria colocar isso como uma reflexão. Né? A gente teve essa oportunidade de pensar se a gente não conseguiria fazer diferente, se a gente não conseguiria viver de uma forma diferente. E aí eu falei para você sobre o consumo, né? Eu pensava no início, nas primeiras semanas, eu pensava o seguinte: é interessante, eu acho que as pessoas, quando voltarem dessa loucura toda, elas vão pensar assim, para que eu comprava tanta coisa? Por que eu adquiria tanta coisa? Eu precisava dessas coisas todas? E eu pensava assim, nossa, que bacana, é uma grande oportunidade das pessoas pensarem assim, eu não vou mais ter essa forma
que eu tinha de consumir. Eu vou mudar minha forma de consumir. Vai ser uma forma muito mais consciente. Ou vai ser uma forma nova. E aí eu hoje falo para você que a impressão que eu tenho, né? Agora que a gente tem os shoppings aí em breve vão abrir, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas vão correr para o shopping, né? E vão com a mesma ânsia de sempre, com a mesma sofreguidão de sempre, chegar lá e falar, eu quero comprar tudo que eu não comprei em 2 meses. Né? Igual Black Friday. Eu vou comprar tudo, né? Vou dar vazão, porque eu fiquei impedido, né? De certa forma, eu fui impedido, né? De fazer isso e agora eu vou dar vazão. Sim, eu mereço. Agora eu mereço, né? E tem, né? A gente sabe que tem no consumo essa faceta, né? Do compensatório, aquilo que compensa, né? Sim. É muito forte no consumo, no comportamento de consumo, né? Então, eu mereço. Depois de ter passado tanto tempo dentro de casa, trancado, né? Eu mereço, né? E aí eu acho, Rodrigo, que aquilo que eu pensava lá no início, de que a gente daria um salto em termos de comportamento, de pensamento sobre o que é o consumo, eu já começo a pensar que não. Que a gente vai voltar a consumir do mesmo jeito. Espero que a gente não faça isso de uma forma ainda piorada, né? Justamente por estarmos motivados pela angústia, né? Porque é uma coisa meio tipo, eu vou comer um chocolate, vai dar uma relaxada, né? Então eu vou comprar alguma coisa, eu vou dar uma melhorada, vai dar, né? Eu vou deprimir menos. É algo extremamente passageiro, né? O consumo é algo que te dá um prazer muito rápido, ele é momentâneo. Ele dá, mas é momentâneo, né? Então, no momento de muito sofrimento, isso pode até vir, né? De uma forma aumentada, de uma forma mais compulsiva, né? A gente não sabe como as compulsões, a gente está falando aqui da compulsão em relação ao consumo, mas a gente não sabe como as compulsões elas vão aparecer aí no cenário, no contexto, de forma preocupante. Sim. Né? Então, seria isso que eu gostaria de falar para não me estender mais ainda e dar tempo às pessoas para que elas possam discordar à vontade, colocar outras sugestões, outras na pauta, né? Uhum. E você também, o que você acha disso tudo, né? Então, essa questão aí, vou pegar essa questão aí final, que você falou das compulsões, do prazer momentâneo. A gente tem que fazendo uma relação com as finanças, né? Esse prazer momentâneo, ele pode te gerar um endividamento futuro, né? Por mais que você, das formas que você passa essa compra, né? Você gera esse endividamento futuro. E uma coisa que eu também venho percebendo, né? Pelas experiências das pessoas que comentam comigo, essa questão do auxílio emergencial, né? Do governo federal aí de R$600. Que seria para uma destinação específica, né? Porque as pessoas estão com dificuldades, tem a questão do desemprego, que não é um problema que veio com a pandemia jogou luz, da mesma forma que a desigualdade social, o desemprego... É o velho, né? O velho estava aí. É o velho, exatamente. Ele só intensificou, né? Por conta aí desses movimentos que você falou, né? Das pessoas que estão impedidas pela quarentena, muitos negócios tiveram que mudar a sua forma de lidar. E assim, eu vejo muitas pessoas que vão para o benefício, né? Claro, muitas pessoas precisam, grande parte da população precisa. Mas eu vejo pessoas que têm os requisitos, vão lá pedir, mas às vezes que não precisam, né? E quando recebem esse pedido, às vezes até as pessoas que precisam, tem um comportamento de consumo equivocado, né? Ao invés de lidar com as necessidades de subsistência, de alimentação, né? Que aumentou, porque as pessoas estão em casa, as pessoas não estão indo para o trabalho, né? Quem está fazendo teletrabalho, as crianças estão em casa, né? Então eu penso muito nas crianças de escola pública, que às vezes tinha a sua principal refeição na escola. Sim. Né? Eu conheço famílias que dependiam dessa alimentação pela escola. E aí tem que utilizar esse benefício para esse tipo de subsistência. Mas eu conheço gente que está com o comportamento de consumo de comprar coisas que, vamos dizer assim, são ditas supérfluas. Né? Então, isso é o novo normal? Né? Então é uma coisa assim para a gente pensar.
E você falou dessa coisa né, dessas práticas que, né, principalmente as pessoas estão aceitando, né, o tipo de trabalho, né, a precarização do trabalho. Ontem eu dei uma entrevista para uma rádio universitária de uma instituição privada sobre vendas entre vizinhos em condomínio, né? E eu me assustei, te confesso que eu me assustei com a primeira pergunta. Ah, porque essa nova forma de venda. Aí foi a primeira coisa que eu falei. Falei assim, ó, antes de tudo, antes de mais nada, isso não é uma nova forma de venda. Né? Pensando do ponto de vista do marketing, da praça, essa venda direta é uma forma, é um canal de distribuição. Então não é nada muito antigo, né? Não é nada muito novo. É algo antigo que com a pandemia ele intensificou. Né? E aí eu fiz a provocação na seguinte situação. É uma coisa emergencial, né? Que às vezes a pessoa ela pode estar começando esse negócio porque a geração de emprego e renda ficou comprometida, né? Mas às vezes pode ser uma ideia que essa pessoa já tinha e que com a pandemia jogou luz, né? E essa pessoa resolveu despertar. Então, assim, ó, quando você falou nessa coisa da precarização, eu achei muito curioso quando eu peguei a primeira pergunta e falava, ué, mas é uma nova forma? Eu falei, mas não é uma nova forma, isso sempre existiu, né? Só foi uma forma... Se você me deixar pegar, eu estou vendo aqui uma questão que apareceu aqui, olha, essa questão da aceitação de qualquer tipo de trabalho já era verificada antes da pandemia. Atualmente, o cenário que se espera será ultra precário, né, com uma super desvalorização da força de trabalho. Foi exatamente o que eu falei. Né? É um velho que já existia. Né? Extremamente, vamos dizer assim, que já precarizava o trabalho. A gente falou da uberização, a uberização existe há quanto tempo, né? Então, a gente vai falando desde antes da pandemia. Já vivia um cenário assustador, desolador. Né? E que com a pandemia, o que a gente vai ter agora é justamente, né, esse velho voltando, quando eu falo que o velho volta truculento e volta mais violento, é exatamente isso. Né? É como se o poder de barganha, que já era muito pequeno, tá, entre trabalho e capital, ele agora vai de mínimo, ou quase nenhum, poder de barganha. Né? Então, é o aceitar o que vier pela frente, porque eu preciso sobreviver. É a questão da sobrevivência se colocando. Né? Exatamente. De uma forma onde eu não posso escolher. Então, se eu não posso escolher, eu vou pegar qualquer coisa. E aí, sim. A super desvalorização, como você está colocando aqui, né, da força de trabalho, é claro, ela já existia, ela agora só vai aumentar. Exatamente. Né? Quando eu falava em carga horária, né, em condições de trabalho, como a gente vai brigar por isso agora, né? Então, que já existia, claro, já existia toda uma briga por isso, né? Por melhorar as condições, por melhorar essa questão da carga de trabalho, né, exaustiva, porque as doenças relacionadas ao trabalho estavam só aumentando e agora, então, elas vão explodir, né? Sim, então, assim, isso existia, isso estava posto, estava colocado, e com a pandemia, a gente vê que agora nessa volta, né, o novo normal aí que o Rodrigo está falando, que eu acho um nome terrível, um nome horrível, porque ele é enganador, né, é um nome que ele engana, né, ele tem uma coisa subliminar aí que né, poderosa, mas que esse novo normal, ele é o velho voltando truculento. Sim, né? E essas formas aqui que a gente está falando, né, de trabalho já extremamente precário, né, e desvalorizadas, né, vão aumentar muito. Sim. Né? Quando eu falava sobre a briga agora não é por condições de trabalho, a briga agora é para colocar a comida na mesa. Sim. Até então, o Leonardo, ele colocou, o Leonardo, ex-aluno nosso, né, o esposo da Alessandra, que foi nossos alunos na UF, ele falou, né, que tem engenheiro trabalhando na função de entregador. Ele mencionou aqui no momento. Mas é verdade, Rodrigo, já existia isso. Sim. Quem for engenheiro estiver aqui, né, conosco no momento, vai dizer assim, olha, a gente já está vivendo isso há muito tempo, porque né, o piso salarial é alto, então as pessoas não querem pagar, então elas contratam de outras formas, aí vem as formas de contratação também, né, através que não mantêm vínculos, né, que elas tentam se
se esquivar dos vínculos empregatícios, né, para que você não tenha que ter tantos gastos, para que a empresa não tenha que ter tantos gastos com o trabalhador, isso já estava acontecendo de uma forma, né, largamente conhecida já há muito tempo. Né? Então, não quer dizer que agora que vai acontecer, agora ela vai só se intensificar. Ela agora vai só vir com nuances, né, mais cruéis, mais sórdidas. E essa é a grande preocupação. Né? E eu acho que a pergunta que eu faria é o seguinte: no que vocês acham que isso vai desaguar, por exemplo? Fica aí o que isso vai trazer? Exatamente. Fica aí a pergunta aí para vocês. Enquanto vocês vão pensando nisso... até onde a gente vai conseguir resistir, né? Sim, sim, sim. Sobre esse tema, né, a gente tem duas perguntas aqui, uma da Olivia e uma da Sabrina. Sabrina, que foi nossa aluna também lá em Volta Redonda, né? A Olivia, ela falando a questão da relação com o trabalho, né? São duas perguntas com temática um pouco diferente, né? Mas que está tudo dentro do pano de fundo. A Olivia pergunta, ela fala o seguinte, né? O trabalho remoto nos tirou o contato com o outro. A relação mudou rapidamente. E como a gente pode se adaptar de forma prática? Prática. Ao trabalho remoto? O trabalho remoto nos tirou o contato com o outro. A relação mudou rapidamente. E como a gente pode se adaptar a isso de forma prática? Pois é isso que o novo, né? O novo velho quer, né? Eu acho que o trabalho remoto é um dos grandes exemplos disso, né? A gente não vivia isso ainda de uma forma ostensiva no Brasil, né? E com a pandemia começou-se a viver, né? As pessoas se utilizarem do trabalho remoto, né? O trabalho do home office, né? Que ela está falando, não é? Teletrabalho, trabalho remoto. Sim, o teletrabalho, home office, etc. Sim. Então, e uma das projeções que se faz em termos de trabalho é de que isso vai ser cada vez mais usado. Isso deu muito certo, a pandemia mostrou que isso deu muito certo. Certo para quem? Né? Para o empregador. É muito mais vantajoso para o empregador ter o trabalhador em casa, fazendo, né, as suas atividades, através lá dos seus notebooks, do seu arsenal tecnológico. Né? A tecnologia vem, nesse caso, para ajudar, né, o capital. Então, uma das coisas que mais tem sido apontadas é que o teletrabalho, né, o home office, ele vai ser usado em grande escala. Então, a pergunta que você faz é a seguinte, né? Como é que a gente faz para se adaptar a isso? De forma prática. De forma prática. De forma prática, a gente já está... uma boa parte do trabalhador que foi colocado, que teve o privilégio de ficar durante a travessia em quarentena, ele fez isso. Ele trabalhou dessa forma, né? Foi o teletrabalho que salvou uma boa parte dessas pessoas, né, de poderem ficar em casa. Mas que mostrou que isso é uma grande sacada daqui para frente. E que vai ser uma coisa muito utilizada. Sim. Então, assim, e você fala uma coisa que é perfeita. Isso nos afasta. Então, assim, novamente falando de um velho que volta mais truculento, ele vai voltar, e está voltando, nos trazendo cada vez mais afastados do ponto de vista do coletivo. Né? A gente só consegue ter força, né, para mudar alguma coisa, para lutar por alguma coisa em comum, se nós estamos juntos. Na medida em que nos afastam, fica muito difícil. Né? Então, assim, se tem algo que é extremamente benéfico para aquele, né, que está do lado, vamos dizer assim, né, do capital, é nos manter assim mesmo, afastados, sem comunicação remota. Converso com você por aqui. Sim. Né? Isso, todas essas novas tecnologias que a gente tem usado, né, ultimamente, que eu detesto, eu tenho pavor delas. Né? Eu não tenho, assim, eu uso porque não tem jeito, mas eu acho elas horríveis, né? Eu acho que do ponto de vista do contato humano, elas são muito ruins. Mas é isso que está posto, é isso que está colocado, é isso que vai ser usado, né, Sabrina? Então, assim, nós vamos trabalhar cada vez mais agora em casa. Né? Uma parcela dos trabalhadores, né? Isso se provou como sendo uma grande
né, uma grande oportunidade que as empresas vão utilizar. Elas vão começar a sim. utilizar. E vai E ter aí, redução, assim, e tem redução de custo, né? E não tem nenhum repasse para o trabalhador. Porque assim, sim, quem é que paga a despesa com internet? sim, Desse sim. trabalhador, né? Que está usando. Quem vai ter um incremento aí vamos fazer a pegada financeira, né? Do ponto de vista da pessoa, né? Quem Uhum, vai ter um incremento? Quem é que a empresa vai pagar o incremento da energia elétrica? uhum, Desse trabalhador, que sim. agora essa energia ela vai ter que ser custeada, você vai ter um incremento, né? A questão da alimentação, uma outra coisa importante que acho que o Leonardo comentou aqui é uma realidade que eu vejo dos amigos que trabalham em empresas comentam, né? É, e, e a questão da hora extra. Uhum, A gente já tinha um problema, olha outro problema aí sim. que a pandemia jogou, que é a questão da extensão da carga horária de trabalho. Então as pessoas não têm horário para trabalhar, né? Então é mensagem, às vezes, durante a semana à noite, é final de Uhum. semana, né? Porque É assim, isso, os é isso dias, mesmo. quem não mantém uma rotina parece que todo dia é o mesmo dia, né? Uhum, Então não tem aquela coisa do uhum. final de semana e dia de semana, né? Então é muito complexo, né, essa questão, né? Então a gente já tinha um problema das horas, a gente já tinha um problema das horas extras que já não eram Da pagas, sobrecarga, da que era, sobrecarga. tinha uma sobrecarga e que as pessoas, que as empresas faziam um banco de horas. E Uhum. aí qual era o grande problema? Como vamos tirar folga nesse banco de horas? Então a gente já tinha esse problema, né? E agora mais ainda com essa questão da pandemia, porque assim, eu vejo vários amigos que têm extensão da carga horária de trabalho e aí a empresa não tem como controlar, tá entendendo? Não tem como. E a própria flexibilização do vínculo ela vai se tornar cada vez maior. Sim, Isso sim, vai verdade. favorecer cada vez mais a flexibilização do vínculo. É Né? Você verdade. é a questão do empreendedor, né? Do empreendedorismo individual, Sim, né? Que sim, vinha sim. sendo colocado antes da pandemia como uma grande Uhum. panaceia, né? Que a gente falava muito isso, né? Cuidado, cuidado com essa história do empreendedorismo, né? Individual, você sendo seu próprio patrão, que é a questão do Uber, né? A uberização do trabalho, ela passa por essa questão, né? Eu sou meu Sim, próprio sim. patrão, eu faço meu horário. Coisa nenhuma, coisa nenhuma, né? Você está vivendo um trabalho precário achando que não. Então, Então, então o teletrabalho, né, o trabalho, o home office, que vai ser usado agora numa escala maior ainda, traz ainda também essa preocupação com a questão do vínculo. Cada vez mais você ter trabalhadores que não têm vínculo empregatício com a empresa, eles são seus colaboradores, seus prestadores de sim, serviço, sim, né? sim. O Emiliano aqui ele menciona, né, que essa questão tem vantagens e desvantagens, né? Qual E ele delas? menciona, A do home office? e aí ele menciona aqui em relação à economia com deslocamento até o emprego e em relação à questão da produtividade. Ele menciona aqui que a produtividade vai ser um diferencial. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses aspectos que ele pontuou. Da mesma forma que a Sabrina fez uma pergunta extremamente subjetiva, que foi como é que a gente faz para se adaptar, não tem a receita de bolo, Sabrina, porque algumas pessoas vão Foi achar. Olivia que perguntou. Foi o? Não foi a Olivia? Sabrina? Foi Não, Lívia, foi foi Lívia. Olivia. A pergunta da É, Sabrina está aqui. como a gente fazer para se adaptar? Depende muito, né, do estilo de personalidade de cada um. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para isso, porque eu vou dar o meu exemplo, tá? Que acho que seja um pouco diferente do Rodrigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em estabelecer rotina em casa. Então, assim, a probabilidade que eu tenho de estender um trabalho até de madrugada, por exemplo, é muito grande, né? Então, o quanto isso vai começar a interferir no meu sono, na qualidade do meu sono, né? O quanto isso vai começar a interferir no meu dia seguinte, que eu vou acordar mais tarde, aí como é que eu vou... As minhas tarefas domésticas, a gente cada vez mais vai estar responsável por nossas tarefas domésticas, né?
Quanto mais isso vai impactar nas minhas tarefas domésticas, na minha relação com a família e por aí vai. Agora, é o meu estilo, né? Então, eu sou uma pessoa que precisa de uma rotina que implica em sair de casa, ir ao trabalho, voltar, ter uma volta que tem uma característica especial, né? E que é importante para a minha saúde mental, essa volta, esse desligamento, tá? Esse desligamento do trabalho. Sim. É uma coisa que está sendo dita, tem sido falada também. Como é que vai ser o desligamento? Como é que você se desliga do trabalho agora? Né? Então, imagina para mim, eu não tenho mais o desligamento. Aquele momento que para mim é importantíssimo do ponto de vista da saúde mental, eu não teria mais. Então, a minha adaptação, Lívia, seria uma adaptação complicada, bastante complicada, e eu te diria o seguinte, com prejuízos para a minha saúde mental. Agora, outras pessoas vão se adaptar com muito mais facilidade. Tá? Então, não tem uma forma, né, uma receitinha aqui de bolo, que olha, faça assim que você vai se adaptar melhor, né? Por mais que a gente queira estabelecer algumas regrinhas assim para facilitar a vida das pessoas, né, que trabalham em casa, não tem. Aí a pergunta dele é qual, desculpa, ele fala das vantagens e desvantagens, né, que essa questão tem. E aí na questão das vantagens ele menciona a questão do deslocamento, né? Da economia com o deslocamento e a questão da produtividade. Então, ele menciona isso. A produtividade vai ser um diferencial. Aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, ele acha que, então, você ficando mais tempo em casa, você se torna mais produtivo. É isso? Acredito que sim. Pois é. Eu tenho relatos que vão exatamente mostrar o contrário. Tem vários relatos de trabalhadores que diz o seguinte: eu sou muito menos produtivo na medida em que eu estou em casa e meu filho me chama e tem uma tarefa doméstica que eu tenho que dar conta, né? E aí o marido chama, e a sogra, e mais não sei quem. Ou seja, é tomado por uma série de questões domésticas que a pessoa tem que parar várias vezes no trabalho para dar conta, e essa pessoa, ao fim do dia, se sente extremamente exausta, esgotada. Sim. Então, assim, ela já sente que o fato de não estar fora, né, lá no escritório, na base de trabalho dela, seja qual for, já coloca para ela problemas de produtividade, sim, porque ela está envolvida o tempo inteiro com o ambiente doméstico. E eu te coloco assim, você está fazendo uma colocação bem, vamos dizer, voltada, né, focada na produtividade. Eu te diria o seguinte: a minha preocupação não é só, nem é com a produtividade, é com a saúde mental desse trabalhador. Né? Conforme eu te falei, e qual vai ser o momento do desligamento? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que performar, que é um termo, né, que os paulistas adoram, né? A gente tem que performar o tempo inteiro. E quando eu falei para você há um tempo atrás, Rodrigo, que a gente perdeu uma grande oportunidade de pensar em novas formas de ser e de existir, né? Eu acho que o performar seria uma delas. Né? A gente continua com esse culto pela performance, o culto à performance. Né? Então, será que a gente tem que performar tanto assim? Né? Provavelmente o Léo, que você me pergunta, diria assim: tem, Ana, porque se eu não performar tanto, eu perco o meu emprego e o outro que está ali louco para pegar a minha vaga, ele vai pegar. Então, assim, a gente vai ter agora esse problema muito sério, né? De quanto mais produtivo, mais você garante a sua, né, o seu posto de trabalho. Mas, assim, eu acho que a gente tem que também pensar que isso tudo tem um limite, isso tudo não pode ser feito dessa forma, né? Isso tudo tem um gasto psíquico muito grande. Né? E se a gente não souber lidar, quanto mais exausto você estiver, quanto mais exaurido, e a gente tem aí um outro tema que é muito legal, a gente pode trazer para uma live em breve, que é o tema do burnout, também está sendo muito falado. Sim. O sujeito com burnout, ele não produz. Né? Não. Ele é um sujeito... E aí o velho que vai voltar mais truculento, lá que eu gosto de falar, né? O que ele vai fazer? Quando você, Léo, estiver esgotado, estiver exausto e não mais produtivo, quando você entrar num processo de burnout, de tanto performar, ele vai dizer que você não serve mais. Né? Ele vai dizer que você é um objeto. Sim, você é um objeto que pode ser, né, descartável, e você vai ser substituído por um outro que está cheio de gás. E que vai entrar na mesma lógica do performar que você.
E aí ele vai performar, até entrar no processo de burnout. E, novamente, esse processo de reposição de força de trabalho vai acontecer. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Sim. Até quando a gente vai continuar dando, né, tanta ênfase, né, a essa questão da performance, né, e do produtivismo em prol da nossa saúde, né, em prol da nossa... Então, são questões muito complexas, muito complexas. Sim, não é fácil falar, não é fácil falar disso, não é fácil. Cada vez menos. Cada vez mais difícil. A gente tem aqui, a gente já está caminhando para os finalmente, que como a hora passou rápido, a gente tem aí mais 5 minutinhos. A Sabrina, né, que foi nossa ex-aluna lá na UF, que está na Irlanda, né? Sabrina Está na Irlanda, tá? E eu queria saber, depois que ela me contasse essas diferenças culturais, são sempre muito interessantes, sim, né? Porque a gente está falando de coisas assim, inerentes ao Brasil, né? Elas mudam muito ela faz essa pergunta, né? Ela fala assim que essa questão dessa mudança, né, que você falou, né, do novo normal, todo esse cenário aí, o pano de fundo, né, isso é Brasil ou isso também, como é que é esse reflexo aí nos outros países, né? É a pergunta que ela faz, né? Essa questão aí do nosso ambiente doméstico com o ambiente internacional. Não, eu diria, eu ouso, Sabrina, dizer que isso o velho, truculento e violento que está voltando, né, que a gente está chamando de novo normal, ele está implícito, né, ele faz parte do contexto de todos os países que se encontram dentro desse tipo de economia, né, desse tipo de capital, né, que a gente costuma chamar de um tipo de capitalismo que a gente chama de neoliberal. Né? Então, o velho, truculento e mais, vamos dizer assim, violento que a gente está falando, ele é assim, ele está presente, ele vai estar presente em todos os países que têm esse tipo de orientação econômica. E aí o Rodrigo é muito mais expert nisso do que eu para falar. Mas os países que seguem esse tipo de economia, eles vão estar submetidos ao mesmo tipo de novo normal. Esse novo normal que a gente está chamando de velho truculento. Sim. Eu não acredito que você aí na Irlanda vai ver uma coisa muito diferente do que a gente vai ver aqui no Brasil. Claro, salvo as diferenças culturais, sim, claro, né? Mas em grosso modo, vamos dizer assim, a gente vai viver situações muito parecidas. Agora, a forma como as pessoas vão lidar vão ser diferentes justamente pelos fatores culturais. E aí você vai depois poder nos contar como é que o irlandês, por exemplo, está suportando, né? Está se adaptando, está lidando, se ele está adoecendo menos do que a gente, né? Ou mais, diante desse velho, né? Do velho novo, normal, que está voltando, né? Então, a forma das pessoas lidarem vai ser diferente. Sim. Por uma questão, como eu falei, por uma questão cultural, claro. E a gente também não sabe no Brasil como é que isso vai se desdobrar. Foi o que eu falei, a gente está aprendendo, olhando para o fenômeno, né? A gente não tem como falar de algo que a gente não passou por ele. A ciência, né, é baseada, né, no olhar para o fenômeno e descrever esse fenômeno, como ele acontece e quais os desdobramentos desse fenômeno, né? Só que a gente está fazendo uma ciência agora, psicológica, na qual a gente olha para o fenômeno o tempo inteiro, né, e age, interage, né, intervém e estuda e pesquisa. Então, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, não tem muito como eu te dar respostas, né? Respostas assim, olha, as pesquisas já me mostram que... Não, a gente está estudando o fenômeno enquanto a gente está intervindo nele. Exatamente. Mas a gente tem pistas, né? A gente tem muitas pistas e o que a gente já tem de pesquisa, assim, em tão pouco tempo, já sinaliza para essas coisas que eu tenho falado aqui. Exatamente. E o que a gente já tinha antes, né? Você falou essa questão aí em relação ao cenário internacional. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é um país com extensão territorial, né? Assim, continental, vamos dizer assim, né? Então a gente vê pelo próprio dentro do Brasil, você vê estados com formas diferenciadas de lidar com essas questões, né? Então a gente começou com a pandemia aqui no Brasil, aqui na região sudeste.
né? E aqui a gente tem um aparelhamento diferente que tem em outros estados, em outras regiões. Então é bem complexo, né? Muito complexo. E eu diria mais, nós somos um país de herança escravocrata. Então, a nossa relação com o trabalho é muito diferente da relação que você vai ver, Sabrina, que o irlandês tem. Sim. Então nós somos muito mais dóceis. Então, quando eu estava provocando qual é o nome dele? Que fez a pergunta eu falei do performar, né? Foi o Emiliano. aluno nosso. Não foi o Leonardo, não, foi o Emiliano. Leandro. Emiliano. Tá. Que eu falei da questão do performar, né? Essa nossa facilidade de abraçar as propostas, né, de trabalho, de ceder a elas, né? A gente é muito servil. Então, isso vem de uma herança escravocrata, né? Onde nós temos esse comportamento. A gente é muito fácil, né, para o empregador ter esse tipo de relação, né, de dominador com o dominado, quando é uma população que tem essa herança, que tem isso no DNA, vamos dizer assim. O que a gente já não vai ver isso em outros países, a gente vai ver muito mais resistência em outros países. É verdade. Né? Então, eu gostaria muito de ver essa resistência aqui. Então, quando eu faço esse tipo de provocação, de até quando a gente vai ficar nesse culto à performance, marcados por essa herança. Sim, então, assim, isso vai fazer total diferença na forma como nós, brasileiros, vamos resistir ao que vem por aí e ao que outros povos vão fazer também em termos de resistência. Beleza. Né? Não querendo fazer nenhum tipo de provocação aqui, nem de link, porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira, mas basta ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Eu costumo dizer o seguinte, se fosse no Brasil, isso não teria acontecido jamais. Eu duvido. É verdade. Né? Então, a nossa herança cultural, ela diz muito sobre o nosso comportamento com o trabalho, né? O nosso comportamento em relação ao outro, em relação a todas as coisas que se referem à dinâmica social, né? Ao tecido social. Então, é bem complexo. Sim, sim. Gente, mas eu vou a gente está chegando aqui. Aí. Depois a gente vai ver se a gente entra em contato com a Sabrina para pegar aí como é que está esse cenário. Sim. Assim, chegamos ao final, já temos aí final para a gente salvar aqui esse bate-papo, né? Ana, mais uma vez gostaria de agradecer aí pela presença, né? Por ter aceitado o convite, pela participação aí do pessoal. Espero que o pano de fundo tenha sido útil na medida do possível. Gente, eu vou ouvir isso pro resto da vida. Não, é a piada de hoje só, não vai ouvir não. Então, gente, mais uma vez, obrigado aí pela participação. A gente fica à disposição para perguntas, conversas. Para perguntas, a gente vai deixar no o vídeo, né, disponível no Instagram, então a gente pode continuar essa conversa aí. Enfim, mais uma vez, gente, muito obrigado aí, Ana Paula, obrigado. Gente, boa noite, bom final de semana. Pela paciência de nos ouvir até agora. Exatamente. E semana que vem a gente tem um sextou aí, e aí a gente depois, na segunda-feira, a gente faz a divulgação, tá? Ana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. Você também.